Boa noite! Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Hoje a gente tem mais uma live. Hoje a gente vai falar sobre tendências do mercado imobiliário. Mais precisamente, a gente vai falar sobre o que a gente pode esperar para 2024 e para 2025. Então já começa a mandar essa live aí para todo mundo, porque eu abri essa live no meu novo perfil, então leva um tempinho para o pessoal receber. Eu vou abrir essa live hoje junto com o Instagram Incorporação na Prática. Aí a galera de lá vai vir pra cá e aí depois a gente vai sair da live da Incorporação na Prática, vai ficar só aqui, tá? Deixa eu chamar aqui a Incorporação na Prática. Deixa eu ver se já entrou. Oi, oi, boa noite, pessoal. Tudo bem aí? Hoje a gente vai falar sobre tendências do mercado imobiliário. Tema quentíssimo, né? Para quem quer desenvolver negócios imobiliários sem achismo, sem ficar pensando no que pode fazer. Deixa eu pedir de novo aqui, incorporação na prática. Só um segundinho que eu vou colocar o outro Instagram junto. Equipe, eu mandei aí agora o convite de novo. Veja aí se vocês recebem. Deu? Pronto. Corporação na prática entrou na live. Deixa eu só confirmar se deu certo. Foi, equipe? Deixa eu compartilhar agora. Convidar. Agora vai. Agora vai dar certo. A gente vai ficar só um pouquinho com os dois perfis, tá? Só um tempinho até o pessoal lá da outra conta ficar sabendo da live. Vai ser rapidinho, não vai demorar muito não, tá? Só para o pessoal de lá saber que essa live está acontecendo nos dois perfis. Boa noite, pessoal entrando aí. Olá, galera da Incorporação na Prática. Live sobre tendências do mercado imobiliário. Já avisando para quem está me assistindo aqui no Instagram da IP, daqui a pouco essa live vai ficar exclusiva aqui no Instagram Carolina Caribe Oficial, tá? Então, só para avisar vocês que essa live começou. Então, aproveitem, vão entrando aí. Pessoal que está entrando já vai dando like para essa live ir engajando e o pessoal conseguir acessar, entrar. Essa live vai ficar gravada, não tem problema. Outra coisa, vocês podem mandar pergunta. O meu objetivo com essa live é que ela dure em torno de 30, 40 minutos, não mais do que isso, tá? Então, a minha ideia é que ela seja uma live precisa e rápida. Como vocês já me conhecem, sabem como é que funciona as lives da Carol. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Essa é a live 1, tá? A gente vai ter 9 lives. Então, amanhã a gente já tem live, quinta-feira também. Semana que vem tem mais um monte. Vão ser 9 lives abertas. E aí vai ter uma live fechada só para os alunos da IP. Qual que é o meu objetivo aqui hoje? Eu preparei um material para a gente analisar. Eu preparei um conteúdo para a gente analisar hoje, voltado para tendências do mercado imobiliário. Então, obviamente, é um conteúdo técnico. Vai ser só aqui no Instagram, então não vou compartilhar a tela, então vocês não vão poder acessar todos esses materiais. Mas a live vai ficar gravada, então vocês conseguem depois absorver isso com mais calma, então fiquem tranquilos. Mesmo sendo um conteúdo mais técnico, vocês sabem disso. Obrigada. Mesmo sendo um conteúdo mais técnico, vocês sabem que informação é o que faz a gente parar de achar as coisas, né? Eu tenho falado muito que o mercado imobiliário é para todo mundo, ele pode ser para você, mas a gente precisa trabalhar com dados. E hoje eu vou trazer dados para a gente conseguir entender como é que a gente trabalha esses dados para tomar decisões de desenvolvimento de negócio. Ah, Carol, eu sou construtor, eu sou incorporador. Escreve aqui, gente, quem que é construtor, quem é incorporador, quem é corretor. Só para eu ter um termômetro aqui. Quem que é arquiteto, quem é engenheiro. Vai escrevendo aqui para mim no chat, para eu ter um termômetro aí. Se é arquiteto, se é construtor, se é incorporador, se é dono de terreno, se é investidor.
qual que é a tua área de atuação aí dentro do mercado imobiliário, só para eu poder ter uma noção. Advogada, engenheiro, só para eu ter uma noção aí, arquiteto, incorporador, ok, advogada, olha aí, mais advogado. Então, vamos entender aqui algumas coisas. Curiosa é bom também, gente. Muita gente entra no mercado como curioso e depois se apaixona. Quem é mordido pelo bichinho do negócio imobiliário, você sabe que é caminho sem volta, né? Normalmente quem entra aí, ó, corretora, a Pamela, quem entra no mercado imobiliário é caminho sem volta. Arquiteto e logo incorporador. Acontece muito. Ó, dona de terreno, legal. Quais são pontos, assim, antes da gente entrar no conteúdo, eu tô dando aí uns 5 minutinhos, porque o Instagram ele demora um pouquinho para entregar a live, então eu tô querendo esperar o pessoal entrar para poder dar o conhecimento forte aqui para vocês, tá? Eu preparei uma sequência, então eu preciso que vocês fiquem bem ligados no que eu vou falar. Vocês sabem que o conteúdo que eu entrego aqui ele é mais denso. Por quê? Porque a gente tem que trabalhar mercado imobiliário de forma profissional, né? Engenheiro, construtor, incorporador. Construtor, legal. Já segue meu perfil novo aí que ainda tá voando, só seguindo o perfil da IP. O meu objetivo com o perfil novo, Carolina Caribel Oficial, é que vocês fiquem próximos a mim naquele outro perfil. O perfil da IP vai ser um perfil mais institucional, tá? Por isso que a gente entrou na live aí com a tela fechada. A minha equipe entrou na live com o canal da IP, só para vocês terem o lembrete de que essa live está acontecendo. Mas com o tempo, eu quero que vocês entendam que a gente vai estar mais próximo mesmo na outra conta, tá? Carolina Caribel Oficial. Bom, já tem aí umas 40 pessoas, 50 pessoas, está oscilando. Então, eu já vou entrar no conteúdo, porque 6 minutos eu acho que é um tempo precioso para a gente gastar, assim, né? Equipe, quando der 10 minutos de live, vocês podem já sair, encerrar, tá? Sair aqui do Instagram da IP e eu vou continuar só aqui dentro do Instagram Carolina Caribel Oficial. Beleza, equipe? Tá, a galera já me sinalizou aqui. Bom, então vamos lá, gente. Sem mais delongas, preparei aí um conteúdo. Gleibione, tudo bom, querido? Falei muito de você hoje, inclusive. Bom, preparei um conteúdo bem técnico, mas um conteúdo destrinchado, como vocês sabem que eu faço, tá? Então, sem piscar, tá? Agora não pisca mais não. Presta bastante atenção no que eu vou falar aqui, porque eu vou trazer algumas informações. O que acontece? Toda vez que eu falo que o mercado imobiliário está aquecido, que o mercado imobiliário está bom, de vez em quando eu recebo algumas mensagens no direct ou algumas mensagens nos comentários mesmo, no feed, falando assim, de onde você tirou esse tipo de informação? Ou de onde você, meu mercado está muito ruim, aqui na minha região está péssimo. E aí, às vezes, eu recebo esse tipo de informação e eu falo, bom, como é que eu consigo nivelar o conhecimento de vocês para vocês entenderem por que alguns mercados estão ruins, por que alguns mercados estão muito bons e como é que a gente escolhe, né? Porque o que eu pego muito dos comentários de vocês é assim, Carol, mas você também só participa de negócios com alta rentabilidade, você só participa de negócios excelentes. Então, como é que a gente descobre quais são esses negócios excelentes? E como é que a gente descobre quais são as tendências para o mercado? E como é que a gente descobre aonde os investidores estão olhando? E como é que a gente surfa nesse mercado? E como é que a gente alavanca resultado? Como é que a gente trabalha desse jeito? E a gente tem que começar pela seguinte coisa: tendências do mercado imobiliário. Sem informação, sem saber para onde o mercado está indo, não adianta a gente querer entrar nesse mercado. E é isso que eu estou trazendo na live de hoje. Lembrando que no feed do perfil tem a agenda das outras lives. Hoje é a live 1. Hoje eu estou falando sobre tendências do mercado imobiliário. Hoje eu vou nivelar vocês. A ideia é que a gente faça 9 lives. Então, sim, nós teremos 9 lives. E que com essas 9 lives eu consiga entregar um conteúdo muito denso para vocês.
Lembrando que esse conteúdo vai ficar disponível no meu feed por quanto tempo? Até semana que vem. Depois, tchau, tá bom? Mas, então vamos entrar agora no conteúdo de forma mais densa. E aí eu preparei um material, eu tô aqui com o meu Google Drive, eu preparei um documento para a gente poder conversar em cima dele, tá? Inclusive, vocês podem fazer perguntas, todo mundo dando like nessa live para ela poder aumentar o engajamento e as pessoas poderem receber a notificação de que essa live está acontecendo. Mas vamos lá, então vamos começar aqui. São 8h10. A minha ideia é que em 30 minutos eu discorra sobre tudo. Então vai ser intenso, vai ser profundo, não pisca mais, pode fazer anotação, pode fazer pergunta, mas foca aqui. Beleza? Então vamos lá. Bom, a gente sabe que o mercado imobiliário está apresentando sinais de aquecimento. Eu já fiz algumas lives falando sobre ciclos do mercado imobiliário. Se você nunca viu nada sobre ciclos do mercado imobiliário, você pode ir no meu canal do YouTube, clicar lá nos meus vídeos do meu canal do YouTube e pesquisar ciclos do mercado imobiliário por Carolina Caribé, para você entender um pouquinho mais. Pessoal, pode sair daqui da live, da IP, tá? Pode ficar agora só o perfil. Galera que está assistindo na IP, vai pro Carolina Caribé Oficial, tá? Então vamos lá. Bom, então agora pronto, agora a gente consegue se ver melhor, ficou mais fácil. A gente sabe que existe uma tendência de aquecimento do mercado imobiliário. E aí tem as pessoas incrédulas que falam, mas o mercado na minha região não está bom. Então, vamos falar sobre contra fatos, não há argumentos. Então, eu separei aqui alguns fatos para a gente conversar. O primeiro é o seguinte, a gente está vendo que existe uma tendência, uns sinais de aquecimento e crescimento. E há diversas tendências esperadas para 2024 e 2025. Então vamos entender o que está acontecendo no nosso mercado. Para quem já viu live minha sobre tendências do mercado imobiliário, sabe que eu utilizo muitos dados da Abrainc FIP, que são dados que são disponibilizados a cada 3 meses. São dados gratuitos, são relatórios complexos, mas são dados gratuitos, aonde a Abrainc, junto com a FIP, faz um relatório analisando o último trimestre e o último ano de vários indicadores: venda, distrato, velocidade de lançamentos, velocidade de vendas líquidas, VSO, velocidade de venda sobre oferta. Então existem vários indicadores. Vou fazer um resumo rápido aqui do que aconteceu desde 2019. Eu vou levar 1 minuto e meio para fazer isso agora. Concentra aqui. 2019, a gente estava saindo, vamos lembrar dos ciclos do mercado imobiliário. Nós temos 4 ciclos do mercado imobiliário. Expansão, né? Quando a gente tem a parte de... vamos falar só. A gente tem super oferta, a gente tem retração, a gente tem recuperação e expansão. São 4 fases do ciclo do mercado imobiliário. Quando a gente está na fase de super oferta, é quando eu tenho um volume gigantesco de unidades no mercado, o mercado não consegue absorver essas unidades e a gente tem queda nos preços, a gente tem queda nos lançamentos e a gente tem queda na velocidade de vendas, porque a gente tem uma oferta muito grande. Quando a gente tem a super oferta, é o momento em que a gente caminha para uma fase de ruptura do mercado, né? Que é quando, devido a esse excesso de oferta, devido a essa quantidade absurda de imóveis no mercado, a gente tem uma quebra do mercado. E aí é quando a gente fala, estamos vivendo uma crise do mercado imobiliário, que é essa fase 4. Depois dessa fase de queda do mercado imobiliário, a gente entra na fase de recuperação, que é quando, depois que a gente passa por esse momento mais tenebroso, o mercado volta a reaquecer, as empresas voltam a acreditar no mercado, a gente volta a ter uma oferta de crédito, e a gente volta a ter velocidade de lançamento, e aí a gente entra nessa fase de recuperação, depois vai para a fase de expansão. A fase de recuperação e a fase de expansão do mercado imobiliário são os melhores momentos para a gente fazer lançamento imobiliário. O melhor momento para a gente fazer lançamento imobiliário é no início, na fase de recuperação, quando muita gente ainda está olhando para o mercado de forma incrédula, então a gente ainda não tem um excesso de oferta, e eu posso lançar o meu produto e vender o meu produto num preço ótimo.
Então, quem lança os produtos nessa fase de recuperação, normalmente é quem nasce, é quem nada de braçada. Pessoal que falou que o áudio tá ruim, tá todo mundo com problema no áudio? Ou é só o Patrick? Sinaliza aí pra mim, que às vezes pode ser o ar-condicionado. Dá um ok aí pra mim. Sinaliza como tá o áudio. O Instagram fica mexendo na voz. Bom, não tenho como resolver o Instagram, porque se fosse alguma coisa, tá ok, né? Então tá bom, beleza, gente. Então eu vou seguir aqui. Show. Então eu vou seguir aqui. Bom, então vamos lá. Concentra aqui, porque isso aqui é ouro em pó, tá? Então vamos lá. Então eu expliquei o seguinte. Tá oscilando, né? Eu não tô de Android, não. Eu tô de iPhone. Mas vamos lá. Concentra aqui. Então, eu falei que a gente tem uma fase de ruptura do mercado, né? Daí a gente tem uma fase de retomada do mercado, uma fase de expansão, depois a gente entra na fase de super oferta de novo e a gente entra na crise de novo. Então, esses ciclos, eles vão se repetir, independente de qual governo a gente esteja, independente de que momento você acredite que esteja. Esses ciclos do mercado imobiliário, eles se repetem. Carol, esses ciclos, eles se repetem de 6 em 6 anos, de 5 em 5 anos. Qual é a frequência? É variável, mas é em torno de 6 a 10 anos que esse ciclo todo se repete, ok? Então vamos entender aqui. 2019, nós estávamos saindo dessa fase de crise, né? Dessa fase de queda do mercado imobiliário. A gente estava entrando na fase de recuperação. Então a gente estava aqui no finalzinho dessa queda, entrando na fase de recuperação. Veio 2020, bum, pandemia. Então nós voltamos para uma fase de estagnação. Foi o que aconteceu em 2020. 2020 foi aquele momento que a gente falou: parem as máquinas, a gente travou a nossa economia, travou o mercado imobiliário. E aí, quando veio 2021, a gente correu para a etapa de recuperação. 2021 foi o ano que a gente bateu o recorde histórico de vendas do mercado imobiliário desde 2014, certo? Então, a gente suplantou todas as expectativas, o mercado aqueceu de forma extraordinária, só que a gente teve também uma coisa muito importante, que a gente teve uma mudança muito grande de consumo, que foi aquela mudança pós-pandemia. Então, isso aconteceu em 2021. O que aconteceu com 2022? A gente continua aquecendo o mercado. Em 2022, a gente bateu todas as métricas que aconteceram em 2021. O que aconteceu em 2023? A gente também bateu todas as métricas de 2022. E a gente entrou na fase de recuperação. Então a gente saiu da fase de recuperação e entrou na fase de expansão do mercado. E o que já aconteceu em 2024? Em 2024, a gente já bateu os números do primeiro trimestre de 2023. Então, os números gerais do mercado imobiliário brasileiro já bateram o primeiro trimestre de 2021. Então, hoje, no primeiro trimestre de 2024, nós já estamos batendo os recordes históricos, todos os recordes históricos que nós tivemos no mercado imobiliário desde 2014. Para, respire e presta atenção nisso. Esses indicadores demonstram que o nosso mercado está se aquecendo. Só que o mercado aquecer não significa que a gente pode desenvolver qualquer coisa. Então, quando a gente fala em tendências do mercado imobiliário, eu vou trazer algumas tendências para vocês aqui agora. E eu vou trazer alguns números que validam essas tendências, para que vocês entendam o seguinte. 1. Sim, o mercado imobiliário está aquecido. 2. Sim, o mercado imobiliário tem tendência de crescimento. De quanto? Eu vou explicar daqui a pouquinho para vocês. Porque isso é específico para cada segmento. MAP, Minha Casa Minha Vida, corporativo, segunda moradia e por aí vai. Então, sim, nós estamos com tendências de crescimento, independente do que o seu grupo de WhatsApp diga, certo? Estamos com tendência de crescimento. Carol, mas na minha região
Tem alguns produtos, eu sou corretor de imóveis, é o que mais aparece no meu direct. Carol, eu sou corretor de imóveis e na minha região os produtos estão muito devagar para vender. Eu não estou conseguindo vender nenhuma casa. Bom, aí o problema não é do mercado, o problema é de quem trabalha com construir para vender. Construir para vender é o tipo de atuação do mercado imobiliário que acaba com o mercado imobiliário. Porque construir para vender é 100% amador. Construir para vender é quando você desenvolve um produto ouvindo as vozes da sua cabeça, torce para vender. Desenvolvimento imobiliário profissional é quando você analisa o mercado, desenvolve estrategicamente um produto, coloca esse produto à venda e esse produto é vendido pelo preço que você quer, na velocidade que você quer, para o cliente que você quer. Então você tem previsibilidade, certo? Mas eu não vou falar sobre desenvolvimento de produto hoje. Voltem lá no feed, tem a agenda das lives. Vai ter uma live só para eu falar sobre desenvolvimento de produto. Vai ter uma live só para eu falar sobre tipos de produto imobiliário. Vai ter uma live para eu falar sobre como fazer um estudo de viabilidade econômica. Vai ter live para isso tudo. Então depois vocês voltem lá no meu feed para vocês olharem todos os tipos de produto que a gente pode fazer e para vocês verem a programação de lives. Então hoje eu vou falar sobre tendências do mercado imobiliário, sem achismo, sem amadorismo. Então vamos lá. O que a gente tem hoje como dado? Dado, informação. O crescimento do mercado e aumento da procura por imóveis. Qual que é a expectativa que a gente tem? Agora eu estou olhando aqui o documento que eu criei, tá? A expectativa é que o mercado imobiliário continue em expansão em 2024, impulsionado por alguns fatores. Quais são eles? A gente tem expectativa de queda de juros, e aí vamos entender uma coisa. Toda vez que tem queda da Selic, e aí a gente já, só para vocês entenderem, a Selic vai chegar a 9%. Até o final de 2024 ou início de 2025. E a previsão é que em 2025 a Selic chegue a 8,5%. Selic baixa significa que investidores que atuam em outros mercados vão querer colocar o dinheiro, o capital deles no nosso mercado. E toda vez que isso acontece, toda vez que investidores de outros mercados injetam capital no mercado imobiliário, nós temos uma alavancagem e uma aceleração de desenvolvimento imobiliário. Toda vez que a gente tem queda de taxa de juros, a gente tem aceleração de desenvolvimento imobiliário. Qualquer tipo de desenvolvimento imobiliário, Carol, não. Quem constrói para vender não tem acesso a esse tipo de investidor. Quem desenvolve produtos imobiliários de forma estratégica, sim. Então vamos entender aqui. Então, quando eu falo, por exemplo, a gente vai ter uma queda na taxa Selic para 9% até o final de 2024, início de 2025. Olha, começou a cair uma tempestade aqui em Brasília. Vamos torcer para a internet continuar, porque vocês sabem que quando chove na capital federal a gente tem problemas com a internet, pelo incrível que pareça. Bom, então esse cenário de queda da taxa Selic impulsiona que outros investidores queiram atuar no mercado imobiliário. E eles atuam de duas formas. Ou eles injetam capital no mercado imobiliário como investidores, ou eles adquirem imóveis para gerar patrimônio e gerar locação, porque aí a gente começa a ter uma relação mais vantajosa para locação. Vocês devem ter acompanhado aí que a gente teve um aumento do valor de locação, que foi muito maior, inclusive, do que o aumento da inflação. A gente teve a valorização do aluguel foi maior do que a inflação. Então, isso já demonstra um lucro líquido aí para quem trabalha com locação de imóveis. Perspectiva de melhora na economia. A melhora na economia com redução do desemprego, expectativas de crescimento do PIB, inflação controlada, tudo isso acontece quando a gente tem... É um círculo virtuoso, né? Taxa Selic diminui, quando a taxa Selic diminui, a gente tem um aquecimento da economia, quando a gente tem um aquecimento da economia, a gente tem um acesso maior ao crédito, e a gente tem esse círculo virtuoso, né? Quando o mercado melhora como um todo e os olhares começam a vir para o mercado imobiliário. Bom, daí o que acontece? Vamos falar especificamente sobre alguns dados que eu trouxe aqui para vocês. Mais especificamente sobre o relatório da Abrainc de fevereiro, tá?
Então, o que aconteceu em fevereiro? Só explicando. O relatório de fevereiro é divulgado em março, né? Assim que acontece. Os dados de fevereiro falam sobre os últimos 3 meses. Então, é assim que funciona. Então, em fevereiro de 2024, o relatório da Abrainc falou o seguinte: a gente teve um aumento, presta bastante atenção nisso que eu vou falar agora, tá? O relatório da Abrainc FIP, que é essa fonte que eu cito, que eu gosto bastante, inclusive, revelou o seguinte: um aumento de 32,6% nas vendas de imóveis em 2023, atingindo o maior valor de vendas dos últimos 10 anos. Acompanharam isso aqui? Nós estamos no melhor momento do mercado imobiliário. O melhor momento do mercado imobiliário. Melhor momento histórico, tá? O desempenho foi impulsionado por MAP, produtos MAP, médio e alto padrão, eu adoro esse like daí. E produtos Minha Casa Minha Vida, certo? Com destaque para redução nos níveis de estoque. Então, o que significa isso? Se eu tenho um aumento na velocidade de vendas e eu tenho um aumento de velocidade de vendas que não é acompanhado por um aumento na velocidade de lançamentos, eu tenho uma redução no meu estoque. Quando eu tenho uma redução no estoque de imóveis, o que acontece? Lei da oferta e procura. Quando eu tenho menos unidades ofertadas, a gente tem um crescimento no preço. E foi exatamente isso que aconteceu. Nós tivemos, olha que interessante isso aqui. Nós tivemos no produto MAP um aumento de 14% no número de unidades vendidas e 18,9% no valor de venda. Então, a gente teve um aumento no preço das unidades vendidas do produto MAP em 18,9%. Já os produtos Minha Casa Minha Vida tiveram um aumento, olha isso, presta atenção, de 42,2%. Foi o aumento de vendas do produto Minha Casa Minha Vida, 42% aumento, só que o valor aumentou em 55%. Então, o mesmo produto que a gente vendia por 100, hoje a gente vende por 150. Estão entendendo aí, né? Refletindo ajustes para ampliar o acesso das famílias de menor renda à moradia e eficácia de políticas públicas voltadas para o setor imobiliário. Bom, aí vamos entender aqui uma coisa. Mais precisamente o Minha Casa Minha Vida, tá? Como é que o Minha Casa Minha Vida conseguiu ajudar nesse número, nessa melhora do nosso mercado? Porque vamos voltar aqui. Final de 2023, nós batemos o recorde histórico de vendas dos últimos 10 anos. Isso aconteceu em dezembro de 2023. E agora, estamos no dia 19 de março. Agora, em março, o primeiro trimestre de 2024, a gente já bateu os números do primeiro trimestre de 2023. Então, a gente está com o mercado aquecidíssimo. Então, estamos com oportunidades aqui. Beleza? Bom. O mercado Minha Casa Minha Vida teve um papel importante na redução de estoque. E por que é importante esse dado? Como a gente teve uma venda muito grande, a gente vendeu muito imóvel, a gente vendeu, né, teve esse aumento de 42% no número de unidades vendidas do programa Minha Casa Minha Vida, a gente queimou o estoque. Queimando o estoque, a gente criou oportunidade para fazer novos lançamentos imobiliários em 2024. Então, quando a gente faz novos lançamentos e a gente percebe que, primeiro, a gente teve a liberação de um novo programa, né? O novo Minha Casa Minha Vida aconteceu agora no início do ano. Então, a gente teve a liberação do novo programa Minha Casa Minha Vida. E aí é interessante chamar atenção para algumas coisas, né? Quem me acompanha há alguns anos sabe que em 2021, por exemplo, o que eu falava para minha audiência, para os meus mentorados e para os negócios que eu desenvolvia? A gente estava falando em CVA na época. Quando a gente estava falando em CVA na época, eu falei, gente, pé no freio. O mercado não está propício, não está interessante para esse tipo de produto. Selic é altíssima, custos de construção altíssimo, a gente não estava no momento ideal para trabalhar Minha Casa Minha Vida, que era CVA na época. Então eu falava, nós estamos no momento propício para trabalhar com MAP. Agora o cenário é outro. Agora nós estamos com um momento propício para trabalhar com Minha Casa Minha Vida. Faixa 1, 2 e 3.
e podem esperar para 2025 faixa 4. Então a gente tem que estar preparado para isso. Faixa 4, renda de 12 mil. Então aquele médio padrão, aquele médio alto, vai virar faixa 4. Então a gente tem que estar atento. E aí a gente tem que começar a pensar em terrenos, e a gente tem que começar a pensar em produto. E aí a gente tem que começar a pensar também em público-alvo, porque aí entra um outro ponto importante. Quando o ticket do produto aumenta, significa também o seguinte, que a renda aumentou. E quando a renda aumenta, as pessoas que antes compravam faixa 2 e faixa 3, agora mudou o público. O público que trabalhava com faixa 3 era o público que estava no MAP. Agora ele consegue atuar no faixa 3. Então é um público mais exigente. É um público que não aceita qualquer coisa. É um público que você não pode achar o que ele quer. É um público que você precisa ter certeza do que ele quer. Essa é a diferença. Então, quando a gente fala em tendências do mercado imobiliário, é fundamental que, na hora de desenvolver um produto, isso vale para Minha Casa Minha Vida, isso vale para MAP, isso vale para comercial, isso vale para corporativo, isso vale para retrofit, isso vale para BTS, Build to Suit, a gente vai falar sobre esses tipos de produto. Isso vale para qualquer tipo de produto. A gente tem que entender o que o público-alvo quer e a gente tem que saber qual é o subnicho que eu estou atuando. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso mais pra frente, não vai ser hoje. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Quais são as expectativas? O que a gente pode esperar, então, para o mercado imobiliário de 2024, de acordo, por exemplo, com esse relatório da Abrainc? Então, vamos entender aqui. Primeiro, tem que ficar muito claro para a gente que o cenário é favorável, o cenário é otimista. E que quem não está vendendo... Aí a Carol, sincera, vocês conhecem, né? Vocês já sabem que eu não pinto a verdade, também não fico muito no blá blá blá. Quem não está performando, quem não está conseguindo vender, quem não está conseguindo ter velocidade de vendas, é porque errou no produto. Se você errou no produto, você errou aonde? Você desenvolveu um produto fora do que o público-alvo quer, então você não entendeu a demanda. Você não estudou o público-alvo, você não entendeu especificamente o que ele busca num imóvel, esse é o primeiro ponto, ou você simplesmente construiu para vender, que é o que, infelizmente, a maioria do mercado imobiliário faz, que é o que eu chamo de empilhador de tijolo, desculpem a minha sinceridade. Mas quem trabalha com construir para vender não está desenvolvendo o mercado imobiliário, está estragando o mercado imobiliário, porque vocês estão colocando um estoque de produtos que não estão adequados. Então, são produtos que encalham. Porque tem produtos que vendem, e vendem no pré-lançamento, e na hora do lançamento a gente só tira pedido e tem uma velocidade de vendas incrível. Em 6 meses a gente zera o estoque e atrai investidores. Por que tem produto que a gente atua dessa forma? Porque esse é um produto imobiliário viável. Então, para a gente trabalhar com o mercado imobiliário, a gente tem que desenvolver o que o mercado quer. Só que para a gente desenvolver o que o mercado quer, eu tenho que escolher qual mercado eu vou atuar. Então vamos entender aqui uma coisa. Primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte. E aí vamos para números agora, tá? Eu vou colocar alguns números aqui para vocês. Primeira coisa que a gente tem que entender. A gente teve... Deixa eu pegar aqui. Ó, então vamos lá. 2023, a gente teve uma queda no número de lançamentos. Uma queda de 10,9% no número de lançamentos em relação a 2022, ok? Só que a gente, em relação ao trimestre anterior, então vamos pensar o seguinte, em relação ao último trimestre, nós aumentamos em 20,7%. Então nós estamos começando a ter um aquecimento, porque o que a gente tem que entender é o seguinte, toda vez que a gente vai analisar os números do mercado imobiliário, a gente nunca pode olhar com uma lupa um espaço de tempo curto. Mercado imobiliário, curto prazo é no mínimo 1 ano. Entendam isso. Então, por exemplo, toda vez que aparece uma informação, a taxa Selic caiu, significa que as taxas de financiamento vão cair em 1 mês? Não. Significa que o preço dos imóveis vai mudar em 1 mês? Não.
que o nosso mercado é um mercado de médio e longo prazo. Então, curto prazo para mercado imobiliário, entendam como um ano. O nosso mercado é um mercado de desenvolvimento mais longo. A gente tem um ciclo de negócio mais longo. Vamos chutar aqui como chutar não, mas um produto mais padrão. Quando a gente fala num desenvolvimento imobiliário, a gente está falando aí em pelo menos 24 a 36 meses. Comprar o terreno e entregar uma obra. Quando eu estou falando em mercados mais simples. Tem mercados que a gente vai levar aí 4 anos, 5 anos. Então, vamos entender alguns números aqui. A gente teve, em 2023, uma valorização de 3% no último trimestre. 3% no valor de venda. Só no valor de venda. 3% de incremento. Segundo a Sebic, o crescimento do mercado imobiliário como um todo vai girar em torno de 5%. Mas o crescimento do mercado imobiliário, do Minha Casa Minha Vida, especificamente do Minha Casa Minha Vida, vai crescer em torno de 10%. O mercado vai crescer 10%. Isso significa o quê? Que nós teremos novos empresários entrando no setor, que nós teremos novos empresários desenvolvendo negócios e que nós teremos aumento da concorrência, certo? Tem uma parte boa e uma parte ruim. A parte boa é que quando a gente tem concorrência, a gente acaba tendo uma melhora do mercado como um todo. Qual que é a parte ruim? Normalmente, quando a gente tem crescimento da concorrência, grande parte da concorrência é desqualificada, é amadora. Então, é aquela concorrência que faz lambança no mercado. E aí a gente entra naquele ponto, quando as pessoas começam a ficar preocupadas, quando incorporador quebra, construtor quebra, empresário faz lançamento imobiliário, não vende nada, tem que fazer denúncia da incorporação. Por quê? Porque eles entram no mercado imobiliário com achismo. Então, toda vez que a gente percebe que vai ter um crescimento do mercado imobiliário, eu olho para isso como uma oportunidade. Só que eu também olho para isso, para esse crescimento com um pouquinho de receio. Qual que é o receio? Vai ter muita gente quebrando. Então, qual é o alerta que eu faço aqui? O mercado imobiliário, a frase que eu cunhei no mercado imobiliário é que o mercado imobiliário é para todo mundo. E ele pode ser para você, sim. Desde que você entenda como essa regra do jogo funciona. Então, eu vou fazer agora 9 lives, né? Hoje foi a primeira. A gente vai fazer mais lives mais para frente. Mas quando você entende quais são as regras desse jogo, você entende que quando tem muitas empresas, quando tem muitos produtos sendo lançados, e esses produtos são produtos ruins, isso vira uma oportunidade para você. Você não tem que ter medo da concorrência. Você não tem que ter medo de empresas que abrem e fecham. Porque toda vez que uma empresa entra no mercado e essa empresa desenvolve um produto ruim, o cliente olha para esse produto e ele compra de você. Então, isso acaba facilitando a sua vida, de certa forma. Só que, quando a gente tem um mercado mais aquecido, é óbvio que a gente vai ter que dividir a atenção com mais. As pessoas vão... como é que eu vou explicar? O teu lead, o teu cliente, ele ao invés de olhar só para você, ele vai olhar para 5, para ele poder escolher você. Então, você vai ter que ser muito assertivo, atendendo à dor dessa pessoa. Quanto mais qualificado você for, em momentos de aquecimento da economia, em momentos de redução de taxas de juros, em momento de mercado imobiliário em ascensão, quanto mais qualificado você for, mais você vai alavancar o seu resultado. É nesse momento de ciclo do mercado imobiliário, a gente saiu da recuperação. Nós estamos na fase de recuperação. Se você conseguir surfar na fase de recuperação, na fase de expansão, se você conseguir surfar nesse momento de aquecimento do mercado, é onde você vai ter o maior ganho e a maior alavancagem do seu resultado. É o momento que você vai comprar melhor o terreno. É o momento que você vai conseguir atrair investidores. É o momento que você vai conseguir negociar melhor o seu produto. E aí você vai conseguir ter melhores resultados. Então, o momento que a gente está vivendo agora, que é o momento 2024, 2025 até 2027, então são essa janela de tempo, é o momento de ascensão do mercado, é o momento de aquecimento do mercado, é o momento de fazer lançamento imobiliário.
mas você não pode fazer qualquer tipo de produto. E aí aqui eu tenho algumas informações para vocês, tá? Então vamos lá. O que a gente tem então de cenário para 2024, de uma forma resumida? Queda da taxa de juros, melhora da economia, que impacta, obviamente, positivamente no mercado imobiliário como um todo. Então, a gente está tendo um acesso maior, um acesso facilitado a financiamentos e a diferentes formas de crédito. Hoje eu não vou entrar nesse mérito, mas a gente tem emissão de securitização, emissão de recebíveis, CRI, CRA, a gente tem atração de investidores, fundos de investimento imobiliário, family office entrando dentro de desenvolvimento de negócios para incorporadores pequenos que estão fazendo 10 milhões em VGV, estão fazendo 30 milhões de VGV. Por exemplo, eu tenho na minha base, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho alguns fundos que investem nos negócios dos meus mentorados e como é que funciona? Tem fundos que só atuam em VGVs acima de 100 milhões, tem outros fundos que querem trabalhar com VGVs abaixo de 50, tem outros family offices, por exemplo, que querem trabalhar dentro do equity como sócios. Então existem várias formas hoje da gente atuar captando recursos para desenvolvimento imobiliário. Por quê? Porque com a redução da taxa Selic, com o aquecimento da economia, com a melhora da economia, como eu falei, investidores que estavam colocando capital em outros mercados começam a injetar capital no nosso mercado. Isso é uma tendência que vai durar por alguns anos. Se você estiver pronto, se você for um incorporador, um desenvolvedor, um loteador profissional, você consegue captar esses recursos. E você consegue desenvolver os produtos que você trabalha com fluxo de caixa favorável. Carol, você está falando de pegar financiamento na caixa? Não, gente. Você não precisa nem pegar financiamento. Você pode trabalhar simplesmente com capital privado. Não estou dizendo que captar recurso da caixa é ruim, que fazer financiamento, obra financiada é ruim. Não, não é ruim. Mas trabalhar com financiamento é para quem já tem, inclusive, um histórico de obras, é para quem já era construtor. E tem muito incorporador que vem de outros mercados, inclusive do mercado financeiro, e não tem histórico de desenvolvimento de obra, né? E tem um ponto que é muito importante. O construtor, ele é um prestador de serviço do incorporador. O construtor é um prestador de serviço do desenvolvedor. E como tal, ele é um contratado. A captação de recursos nos bancos, ela tem que ser uma opção para um fluxo de caixa quando você não consegue desenvolver o seu produto com um fluxo de caixa positivo que consiga se bancar sozinho. Mas isso são cenas para os próximos capítulos. A gente vai falar sobre isso mais na live sobre estudo de viabilidade econômica, que é um pouquinho mais voltado para isso. Mas o que a gente tem que ter em mente é o seguinte. A gente tem alguns mercados aquecidos e eu vou citar alguns aqui. A gente tem um mercado que são mercados em ascensão, tá? Primeiro, Minha Casa Minha Vida como líder absoluto. Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3. O Minha Casa Minha Vida, faixa 1, ele está mais direcionado para grandes empresas. Se você está começando agora, não entre no faixa 1, porque você precisa ter escala. Então, Minha Casa Minha Vida vale a pena no faixa 1 para quem tem escala, para quem é um construtor. Inclusive, Minha Casa Minha Vida, faixa 1 não é nem incorporação. É mais construção mesmo e você ganha em escala. O Minha Casa Minha Vida faixa 2 e o faixa 3 já são produtos que estão direcionados para o desenvolvimento imobiliário, para os desenvolvedores. Aí a gente entra um outro ponto. Produtos MAP, super nichados. O que a gente tem que ter claro é o seguinte. Minha Casa Minha Vida teve um aumento de 55% no preço. Então, a gente tem uma possibilidade de incremento do preço de venda. Significa que eu estou atingindo um público mais elevado, tanto no faixa 2 quanto no faixa 3. Produtos MAP. O que a gente tem que entender é o seguinte, são produtos hoje super nichados. Isso significa que o produto MAP, você vai falar para 30 pessoas. Você vai falar para 100 pessoas. Você não vai falar em outdoor, você não vai falar numa rádio. São produtos hiper nichados que você tem que desenvolver atendendo a algo específico. Por isso, fazer uma
pesquisa de mercado é crucial para você atuar no desenvolvimento de um produto imobiliário do tipo MAP. E aí, dentro do tipo MAP, nós temos alguns outros tipos de desenvolvimento imobiliário para atender aos investidores que estão saindo de outros mercados e indo para o nosso mercado, como, por exemplo, family offices, fundo de investimento imobiliário, as próprias corretoras de investimento, que estão com um apetite muito grande. Eu falo isso porque estão batendo na minha porta, né? E perguntando, Carol, no teu banco de clientes, no teu banco de alunos, nós temos interesse em investir nos seus alunos, e é o que acontece. E é por aí mesmo. Por quê? Porque são produtos que já estão validados, ou por mim ou pelo meu método, né? O curso de formação. Então, voltando aqui um pouquinho. Nós temos, então, tendência de produtos Minha Casa Minha Vida, faixa 1, 2 e 3. A gente tem que se preparar para o Minha Casa Minha Vida, faixa 4, que vai ser lançado no ano que vem. Outro produto que está em ascensão, mas não é para todas as regiões. Não é para todas as regiões. Não é para todo lugar. 2 produtos. Multipropriedade e centro logístico. Galpão logístico. São 2 produtos que estão em alta, mas que eles não podem ser desenvolvidos em qualquer lugar. Outros 2 produtos que estão em alta, mas que também não podem ser desenvolvidos em qualquer lugar e que a gente precisa de pesquisa de mercado para validar. Senior Living e apartamento estudantil. São 2 produtos voltados para locação que também estão em alta, mas que não podem ser desenvolvidos em qualquer lugar. Também tem que ter uma validação exata de onde vai ser desenvolvido esse produto. Então, a gente tem que trabalhar com pesquisa de mercado. Aí a gente também tem a retomada lenta, tá? Mas constante, de produtos corporativos. Então, os produtos corporativos agora estão retomando o crescimento, a locação. Aí a gente fala muito sobre taxa de vacância. O que é a taxa de vacância? É a quantidade de imóveis vagos. Quando a taxa de vacância é alta, é porque eu tenho muitos imóveis vagos. Quando a taxa de vacância é baixa, eu tenho poucos imóveis vagos. A taxa de vacância de empreendimentos corporativos está caindo. Isso significa que nós podemos prever uma demanda de produtos corporativos para alguns mercados específicos, principalmente Rio de Janeiro, Belo Horizonte, São Paulo, capital, para produtos corporativos para 2025, 2026. Então, o que a gente tem que fazer agora? Comprar terrenos, desenvolver negócios. Depois a gente tem um outro tipo de desenvolvimento imobiliário que também está muito em alta, mas que também tem que ser feito com muito cuidado, que aí vamos entender aqui alguns pontos, né? Segunda moradia e terceira moradia, ótimo. Então é o que eu ia falar agora. Bom, segunda moradia. Segunda moradia, a gente tem 2 tipos de segunda moradia. A gente tem segunda moradia, que é a casa de final de semana, que é aquele 30 minutos de casa, que você usa essa moradia como casa de campo, como final de semana, como válvula de escape. Essa segunda moradia, ela é uma segunda moradia que ela é diferente da segunda moradia de veraneio. Ou aquela segunda moradia quando você envolve pegar um avião para chegar no lugar. Que em alguns mercados é considerada terceira moradia. O que a gente tem que entender é o seguinte: hoje no Brasil já estamos falando sobre quarta moradia. Isso é para produtos MAP. E a gente tem um apetite muito grande para isso. Aí eu estou falando de produtos hiper nichados. Aí eu estou falando de lotes de 10 mil metros quadrados, 5 mil metros quadrados. Aí são hiperprodutos super nichados. Eu tenho mentorados desenvolvendo negócios desse tipo. São VGVs estratosféricos aí, né? A partir de 1 bilhão. São negócios bem maiores. Mas são produtos hiper nichados. O que a gente tem que entender? Tem que ter uma pesquisa de mercado minuciosa. Por quê? Porque existem 2 tipos de investidor. Quando a gente fala em segunda moradia, terceira moradia e quarta moradia, a gente chama esse cliente de investidor. A gente só chama o cliente de morador quando é a primeira moradia. A partir da segunda moradia, se eu compro um imóvel, eu já sou chamada de investidora. Então, existem mercados de produtos segunda, terceira e quarta moradia
que tem mercados que 60%, 70% do mercado é composto de investidor. E aí a gente tem que entender o seguinte, esse investidor, ele está desenvolvendo para renda, ele está desenvolvendo para renda barra veraneio, ele quer uma gestão, ele quer que você coloque uma empresa para fazer a gestão da vacância, que a gente chama de concierge de serviços e concierge de vacância. Quem é esse cliente? Quem é esse investidor? É o investidor que quer que você pense, entregue para ele payback, em quantos meses, em quantos anos ele consegue ter o retorno financeiro do investimento daquela casa em locação e qual é a valorização daquele imóvel. Então, esse é um investidor que ele, por exemplo, vai querer entrar no desenvolvimento do negócio, no desenvolvimento da ideia. E aí, dentro da minha metodologia, a gente fala muito sobre isso. Tem vários dinheiros dentro do negócio, né? Dentro do desenvolvimento imobiliário, a gente tem vários dinheiros. O dinheiro caro, o dinheiro mais barato, o dinheiro barato e o baratíssimo, né? Aí tô falando consórcio, por aí vai. O dinheiro mais caro é aquele dinheiro do investidor que vai entrar quando você está vendendo a ideia da ideia. Você não tem nem o terreno ainda. Você tem uma vontade. Você tem uma intenção. Eu quero desenvolver um negócio. Então você está vendendo o quê? Sua credibilidade. Então você atrai um grupo petit comité de investidores que vai entrar na sua ideia, vai colocar capital. E esse investidor iniciante, bem no início do desenvolvimento do negócio, é um investidor que duplica, triplica, quadruplica o capital dele. Mas a gente vai entrar mais nisso nas próximas lives, porque senão eu vou mudando muito de foco aqui. E aí tem um outro, então eu falei, Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, prestar atenção no faixa 4 que vai acontecer ano que vem e pensar em terrenos para esse tipo de produto. Estudar esse público-alvo. Depois eu falei também do aumento do preço de venda, que aumentou 55% o preço de venda do Minha Casa Minha Vida. Depois eu falei do produto MAP, que também é um tipo de produto super necessário, que está em alta, mas que é um produto hiper nichado. Vocês têm que ter isso na cabeça. É um produto que você vai ser preciso. Você vai falar com aquele público específico, que tem aquele desejo específico. Então, você tem que entender muito bem quem é o seu cliente. E aí, é para esse tipo de produto que você faz um lançamento e você vende tudo com facilidade. Você não tem sofrimento na hora de desenvolver, de você fazer o seu lançamento imobiliário, você vai fazer uma captação com tabela média, tabela curta. Então, é um tipo de produto que muitas vezes você não vai pegar financiamento bancário, você vai trabalhar com capital privado, né? Então, é um tipo de negócio que tem rentabilidades aí acima de 35%. Volto a dizer, gente, eu vou falar mais sobre rentabilidades em outras lives, tá? Para quem tá chegando agora, depois acompanha lá no feed do Instagram, tanto da Incorporação na Prática quanto do Carolina Caribé Oficial. A gente tem a agenda de lives e dentro dessa agenda eu destrincho para vocês quais são os temas que a gente vai conversar. A gente vai falar sobre muita coisa importante aqui, tá? O que vocês têm que levar em consideração? Tem negócios que vão te dar 12% de lucro. Aceita que dói menos. Tem negócio que vai te dar 51% de lucro. É isso. Ah, Carol, esse tipo de negócio não existe. Talvez não exista na tua realidade, mas eles existem. E eu, obviamente, tenho acesso a esse tipo de negócio e muitas pessoas têm acesso a esse tipo de negócio. Então, o que a gente precisa é conhecer e saber como acessar esse tipo de negócio, né? Volto a dizer, existem vários padrões de empreendimento com vários tipos de rentabilidade que atendem a diferentes tipos de público e que atendem a diferentes tipos de investidor, cliente final e por aí vai. Existem negócios com altíssima rentabilidade que vão ter, inclusive, uma velocidade de desenvolvimento muito mais rápido. A gente só precisa saber que eles existem e como atuar, porque são projetos, são negócios diferentes, né? Os produtos MAP, alto e altíssimo padrão, principalmente, são produtos com rentabilidades altíssimas, só que a gente trabalha hiper nichado. A gente vai falar sobre isso também mais pra frente. Como é que a gente escolhe segmentação e nicho, como é que a gente faz estudo de viabilidade econômica, a gente vai entrar nisso. E aí, por fim, então eu falei, Minha Casa Minha Vida, faixa 2 e 3, falei pra gente ter atenção no faixa 4, falei do MAP hiper nichado,
principalmente segunda moradia. Então, MAP hiper nichado. Então, é você atender uma fatia muito pequena do mercado. Depois, outra coisa, voltar o produto para serviços. Produto também teve uma outra coisa que eu anotei aqui. Calma aí que eu vou... Cadê? Trabalhar com produtos multifuncionais, produtos que têm vários serviços junto. Isso eu vou entrar no detalhe quando a gente for falar sobre tipos de produto imobiliário. Mas são produtos que são complexos e que eles têm comercial, residencial, são os mixed use, são os usos mistos. E aí são produtos que inclusive contém um quarto, 2 quartos, 3 quartos, mansões suspensas, salas comerciais, centro corporativo, tem vários usos ali dentro, ele ponto. Então são produtos mais complexos. Obviamente nem todo mundo dá conta de fazer um produto como esse. Mas também são produtos tendência, principalmente para os grandes centros urbanos, principalmente em terrenos muito bem localizados. São produtos com uma rentabilidade altíssima, altíssima, acima de 35% de lucro, tá? Então, Minha Casa Minha Vida faixa 2 e 3, atenção para o faixa 4, produtos de uso misto, produtos MAP, pensar principalmente nos produtos de uso misto, hiper nichados, segunda moradia, terceira moradia. Aí eu falei também senior living, que é habitação para 65, melhor idade, para senior living, tanto para compra, né, incorporação, quanto para locação, voltado para fundos de investimento imobiliário e family office. Eu sei que é muita informação, mas me acompanha aqui. Multipropriedade também. Explicando o seguinte, multipropriedade não é para todo mundo, multipropriedade não é para amador. Multipropriedade tem rentabilidades altíssimas, mas é para quem está no final da cadeia alimentar, tá? É para quem não começou ontem. É para quem já está desenvolvendo um pouquinho mais de tempo, né? Então, Minha Casa multipropriedade, senior living são tendências para 2024, 2025, sim. E para investidores, para atrair investidores. Eu falei sobre habitação estudantil também. Habitação estudantil, a gente tem que ter um foco mais voltado para atender a fundos que vão querer investir na parte de locação. Para quem faz viagens internacionais, já deve ter visto isso lá fora, é muito comum você chegar num edifício de apartamentos onde 100% do prédio é para locação. Você não vende nenhum apartamento. Tem uma empresa que é dona, tem um fundo que é dono daquele empreendimento e ele só aluga. Né? Isso é muito comum em grandes... Nova York, Washington, Londres, aí, enfim, vários mercados, isso é muito comum. Isso está virando tendência agora no Brasil, não só em grandes centros urbanos, mas em cidades médias. Isso é muito interessante, porque abre uma demanda e abre uma oportunidade para atrair investidores para desenvolver muito negócio. Um outro ponto que eu falei também é centro logístico, galpão logístico também isso depois da pandemia, isso é uma tendência que não vai frear por tão longo prazo, porque com a necessidade de aumentar o atendimento desses marketplaces, Amazon, Mercado Livre e todas essas empresas que fazem vendas online, né? A venda online agora não, depois da pandemia é um caminho sem volta. Então a gente começa a ter clusters menores de centros logísticos. Entra o conceito de cross-docking, depois coloquem no Google aí para entender o que é cross-docking. Então existem outros tipos de produto logístico que são centros menores, pulverizados. Então a gente vai ter sim grandes centros logísticos, grandes centros industriais, cidades industriais, mas a gente vai ter centros menores, galpões logísticos e centros logísticos, centros de distribuição menores. E pesquisem cross-docking, que é esse tipo de centro logístico mais pulverizado. Menorzinho, que o caminhão só para ali, aí vem os menores que retiram a carga. Você não tem um centro de armazenamento. Bom, então existem vários produtos aí que a gente pode desenvolver. Aí vem a pergunta: Carol, e como é que eu faço para atuar nesse tipo de mercado? Carol, como é que eu consigo desenvolver negócios e surfar nesse mercado? Bom, aí
entra o seguinte: para quem quer mergulhar no mercado imobiliário de forma profissional, sem achismo, sem amadorismo, sem empilhar tijolo, sem construir para vender, sem achar que só dá para trabalhar no mercado